Inicialmente, eu vi o MBL se apresentando. O MBL, Movimento Brasil Livre, atraiu muita gente pelo liberalismo num primeiro momento. E se você for olhar hoje qual é o perfil que um livro amarelo apresenta, é um perfil muito mais, na minha visão, desenvolvimentista, sabe? Que compreende a importância de um planejamento centralizado e de punições muito duras, enfim. E aí, o que eu percebo, né? Que existe uma linha muito tênue, por exemplo, o que é, de fato, você atrapalhar a propaganda do crime, você suprimir a propaganda do crime e você calar as pessoas de expressarem sua arte. Da mesma forma, você estava falando agora um pouco da China. A gente teve um grande êxodo ali do pessoal que estava no Nordeste ali nos anos 80 para São Paulo, Rio de Janeiro, né? Que aí explodiu a população dessas cidades. E aí, na China, se você quer fazer um negócio desse, você tem que pedir autorização pro governo, seu filho tem que ter passado na faculdade. Não é bagunça, né, você ir pra lá. Que aí você pensa, no ponto de vista de um planejador, interessante. Mas nas liberdades individuais, o cara perde o direito de ir e vir. Qual é a linha que vocês compreendem hoje como uma linha aceitável da intervenção do Estado na vida do cidadão? Bela pergunta, cara. Eu vou te dizer o seguinte. Primeiro é o seguinte. Houve um processo de amadurecimento, né, da gente enquanto movimento, que que eu não quero, já que a gente tá falando de crime, não vamos pra economia. A gente pode falar de economia depois, mas vamos focar no crime, que é uma questão até mais fácil. A economia é mais difícil de se discutir, a gente pode discutir. Que é a gente entendeu que a gente não pode ser liberbobo. O que é o liberbobo? O liberbobo é aquele cara que, não, liberdade acima de tudo, não sei o que lá. Quando você vive em sociedade, isso é uma coisa assim, vamos partir primeiro do ponto de vista filosófico para depois chegar no utilitarismo. Do ponto de vista filosófico é o seguinte, o ser humano, nós evoluímos para nós sermos seres colaborativos e conjuntivos. Tá? Um dos maiores medos instintivos que nós temos é o medo do isolamento. Uma das maiores formas de tortura é você isolar uma pessoa. Você isola uma pessoa da condição dela comer, dormir, correr, mas deixa ela sem contato com um ser humano. É uma das maiores formas de tortura que você pode fazer com uma pessoa. Então nós somos seres que nós evoluímos para ter uma colaboração social. Toda colaboração social parte do princípio da abertura de mão de algum nível de liberdade individual. Toda. Eu vou dar um exemplo básico. Se eu vivo numa sociedade, eu não posso andar pelado na rua. Andar pelado na rua, teoricamente, é o meu direito mais fundamental. Eu nasci pelado. Você vai me obrigar a pôr uma roupa? Eu quero ficar aqui pelado. Não, você não pode, porque isso fere o direito de outras pessoas involuntariamente não cruzarem com você pelado. Você não quer que uma menina de 8 anos de idade cruze com um adulto pelado na rua, um homem adulto pelado na rua. Você não quer que uma senhora de idade seja exposta a adultos pelados na rua. Por quê? Porque é um valor que a gente considerou razoável de perda de liberdade individual em proteção do outro. Então, do ponto de vista filosófico, a liberdade ela é paradoxal. Se eu quero ter liberdade de existir, eu tenho que pedir você de ter liberdade de querer me matar. Isso é paradoxal. Por mais que, o princípio da não agressão, isso não é tão simples. Então, saindo do ponto de vista filosófico e indo para o ponto de vista utilitarista, aí primeiro vamos falar de crime, depois a gente pode falar de economia. Há de haver, sim, intervenção estatal na perda de liberdade individual para combate de coisas indesejáveis. Por exemplo, eu já fui a favor de liberdade de expressão irrestrita. Eu já fui a favor de que você podia vir aqui defender nazismo, defender assassinato, defender racismo. Eu já tive essa visão do tipo, se esse cara for um nazista, isso é tão reprovável que as pessoas sozinhas vão reprovar ele. Tudo bem, o nazismo é uma coisa muito clara. Só que é o seguinte, cara, nem tudo que é injusto gera comoção coletiva. Então, sim, você precisa de um direcionamento para impedir certas injustiças que partem do princípio da não liberdade individual. Então, eu sou a favor, sim, da restrição de liberdade individual para determinados assuntos. Eu sou a favor, sim, da proibição da defesa do nazismo no Brasil. Então aí a gente... porque isso aqui está muito claro. Vamos agora um passo mais complicado. Tá, então você é a favor de restrição de liberdade artística por conta de combate ao crime? Sim. E aí vem a pergunta mais difícil de todas. Tá, em quais casos? Aí eu vou te responder. Depende do caso. Tem que se ver caso a caso. Não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte. Imagina que existe uma linha. Uma linha de uma coisa que é claramente permitida, tipo, claramente não é criminoso, e uma coisa que é claramente criminosa. Então eu chego aqui e falo assim, o céu azul eu adoro. Isso claramente não é criminoso. Eu posso fazer uma música falando, eu amo o céu azul. Tá muito, muito permitido.
Vamos fazer uma coisa muito, muito proibida. Se eu fizer uma música defendendo que todo negro tem que morrer, que o nazismo é da hora e tem que ser nazista mesmo, isso está muito proibido. Existe uma camada aqui no meio de coisas que elas não são nem totalmente proibidas, nem totalmente liberadas, que você tem que analisar caso a caso. Então vamos dar um exemplo. Quando você pega, por exemplo, o Planet Hemp fazendo músicas de apologia ao uso de maconha nos anos 90. Onde tá isso aí? É difícil. Aí é foda. Porque, meu, tá no meio, cara. Isso pode de alguma forma ser permitido. Porque, por exemplo, a Rita Lee cantando Lança Perfume. Pra mim não tem que ser proibido. Tá aqui, no permitido. Então, beleza. Sei lá, Bezerra da Silva exaltando o crime organizado nos anos, sei lá, décadas pra trás. Pra mim tá no permitido. Pose do Rodo. Com uma arma na cinta. Vários menores com fuzil em volta, com fuzil pra cima. Muito falando, sou do Comando Vermelho desde criancinha. Tamo junto? Tamo junto. Pra mim tá proibido. Tá, onde é a linha? É difícil pra caralho. A gente vai ter que analisar caso a caso. Tá, quando a Rita Lee cantou essa música, qual era o contexto, o que aconteceu a partir disso, etc, etc. Tá, quando o Pose do Rodo... Então, é uma coisa que ela não dá pra te dar respostas simplificadas. E toda vez que você se apoia em ideologia, você dá uma resposta boba. Então, por exemplo, se eu sou um comunista, eu vou dar uma resposta de super controle, não, eu vou dar uma resposta boba. Se eu sou um ANCAP e vou te dar uma resposta super ideológica, vai ser uma resposta boba. Não é fácil, cara. É um discurso difícil. Por isso que a gente teve, modéstia à parte, a gente teve muita coragem em comprar essa briga, porque ela é uma briga que ela não é simples de explicar. Quando eu falo assim, eu tenho que proibir o MC Pose do Rodo de cantar o que ele canta, mas eu não quero proibir o Plano de Hemp de cantar o que ele canta. Cara, como é difícil pra caralho, bicho. É difícil de explicar. Entendeu? Um cara pra te colocar num corner, num debate, é 2 palitos. Então, você tem que entender muito bem o que você tá fazendo. E ainda tem que adicionar o fato de que, quando você fala assim, que a gente vai ter que analisar caso a caso, a gente tá falando de representantes da sociedade. Sim. De políticos, né? Sim. E aí, dependendo de quem são esses tomadores de decisão, não necessariamente esses caras vão utilizar esse poder que foi atribuído a eles de forma justa. Exatamente. Sim. E muitas vezes, essa arma na mão é uma arma super eficiente para perseguir quem não é aliado deles. Muito. Por isso que eu tô falando o seguinte, é que assim, quando a gente fala em combater o crime organizado, neste caso específico, eu estou falando nesse caso, por isso que a nossa briga ela é muito contra o crime organizado, não contra crimes. Né? Porque, por exemplo, se você fala assim, sei lá, tô dando um exemplo aqui, se eu cantar uma música falando, por exemplo, se eu pegar Guns N' Roses, I used to love, but I have to kill her. Né? Tipo, aí ele fica zoando lá, eu enterrei ela porque eu sabia que eu ia ficar com saudades, não sei o que lá, eu ainda consigo ouvir ela reclamar, porra, eu tenho que proibir. Não, cara, porque você não tem uma epidemia de 40 mil assassinatos no Brasil de homens que assassinam suas mulheres e enterram nos seus quintais. Agora, quando você fala de um crime organizado, que existe a instituição, ela está aliciando menores, os números são alarmantes e tá muito claro, eu acho que quando você vincula isso ao crime organizado, especificamente ao crime organizado, tá muito claro. Então, por exemplo, se eu fizer uma música que eu quero beber pra caralho, dirigir e matar alguém no trânsito, isso tem que ser proibido? Acho que não, cara. Apesar dos nossos índices serem inaceitáveis, eu não acho que são as músicas que estão incentivando. Agora, quando você põe uma pessoa falando que ele é de uma facção criminosa, glamorizando o fuzil pra cima e trazendo jovens pra facção, porra, aqui você tem um problema. Aqui você tem, nem que seja de forma temporária. Nós vamos proibir durante 5 anos o discurso tal. Beleza, eu acho que é uma forma de intervenção estatal na quebra de uma liberdade individual que é necessária. Um exemplo que a gente dá é de El Salvador. Por exemplo, eu tatuar o número 18. Por quê? Porque eu gosto, sei lá, eu gosto do número 18. Beleza, é minha liberdade individual. Só que se eu tatuar o número 18 em El Salvador, eu vou preso. Porque lá existe um contexto todo... Por exemplo, um exemplo mais claro que eu posso dar. Se em 1845, eu tatuo uma suástica, ela significa outra coisa. Isso é da religião hindu, isso é o ciclo da vida, etc. Se em 1945 eu tatuo uma suástica, é outra coisa. Você está defendendo nazismo. Então, sim, o mesmo símbolo que antes era permitido, agora tem que ser proibido? Sim, porque hoje ele significa outra coisa. Você fala, pô, o número 18. O número 18 em El Salvador, nos anos 2022, significa uma coisa muito terrível que tem que ser combatida. Então, se você pegar hoje, a letra do MC Pose do Rodo tal, tem que ser proibida? Tem. Porque no Brasil de 2025, principalmente no estado do Rio de Janeiro e de São Paulo, você tem um problema, você tem uma endemia de crime organizado. Então você combate aquilo. Pô, daqui 30 anos, beleza. Aí, beleza, aí canta, até como forma histórica de você entender como era, né, a influência dos jovens de 2025. Mas eu acho que sim, cara, a gente tem que
a gente tem que saber defender isso, como eu falei, filosoficamente e utilitariamente. Né? Eu acho que tá tudo conectado e faz sentido. Que na tua visão foi um grande excesso que teve na sociedade que tá causando danos reais e isso tem que ser banido de certa forma para conseguir controlar esse grande problema. Eu acho que, assim, nós temos hoje um país onde você tem literalmente, isso não é modo de falar, cara, você tem literalmente, talvez, eu não sei se centenas, mas no mínimo dezenas de milhares de jovens entrando para o Comando Vermelho, eu não tô citando nem outras facções, tô falando o Comando Vermelho mesmo, por conta de letras de música do Oruan. O Oruan falou assim, ó, pessoal, vamos pintar o cabelo de vermelho? Porque a gente é vermelho. Bum, pintou. O traficante rival falou assim, quem pintar o cabelo de vermelho aqui vai morrer. Então, peraí, pintar o cabelo vermelho não é só pintar o cabelo de vermelho. Tem algum outro significado. E não adianta você se fazer de ingênuo. É só criança pintando cabelo de vermelho. Não é só criança pintando cabelo de vermelho. E eu vi recentemente um vídeo de entrevista lá no TikTok que estavam pegando figuras que realmente mudaram a história do Brasil e funkeiros, enfim. E as crianças só conheciam os funkeiros, Sim. 100% dos funkeiros. Sim. Isso aí é um problema lateral. Claro, você não vai proibir uma criança de quem que você acha que é mais importante? Dom Pedro II ou MC Pos do Rodo? Se responder MC Kevin, vai preso. Não tô falando isso. Mas isso é um retrato, isso é um sintoma de uma causa que tem que ser combatida. A causa que tem que ser combatida é o crime organizado está se expandindo de forma institucional e midiática. Então você combate isso, que aí a causa, a consequência, ela sozinha se dissipa. Se você tem uma propaganda mostrando que se você é um criminoso organizado, você vai pro cicote, o moleque para de desejar isso na hora. Ele fala, mano, é a propaganda contrária, né? Exatamente. Tipo, hoje, vamos lá, no imaginário popular, você ser um criminoso organizado é você ser um cara poderoso, você é um cara desejado, várias novinhas vão sentar no seu pênis, você vai ter as melhores motos, você vai ter os melhores carros e nenhuma polícia vai te pegar. Você tem que inverter isso. Então você não proíbe o imaginário popular, né? Você não vai fazer uma política de pensamento. Só que você vai fazer uma política de propaganda contrária, falando, se você é um criminoso organizado, você pode ter até por 6 meses isso daqui, mas eu vou te pegar. E a hora que te pegar, você vai passar 60 anos nessa prisão aqui. Puta, mano, não dá. Entendeu? Entendi. E outro ponto que eu vi também, principalmente depois que teve a prisão do Oruan, é que realmente tem uma massa de adolescentes, crianças, jovens defendendo, não, que ele é tão bom, que ele é tão bacana. Sim. Então isso aí realmente se instaurou, principalmente no jovem que acha que ele é a grande referência, né, Matheus? Exatamente. E ele mesmo, né, ele grava vídeo do morro falando que quero ver o policial subir aqui, porque hoje existem territórios do Brasil que a própria polícia não consegue entrar mesmo, né? Sim, aí nós temos um outro problema também, que é isso daí. Nós temos hoje... A Constituição brasileira diz o seguinte, existe um território chamado Brasil, que é esse aqui, vamos fazer uma bola aqui. Isso aqui chama Brasil. Aqui dentro, a lei é essa. Só que, nessa bolinha aqui, ó, a gente não consegue mandar, tá? Aqui quem manda é o DOCA, que é o Complexo da Penha. Ó, aqui tem outro aqui, que é o Morro do Alemão. O Morro do Alemão, quem manda é outro cara. Ó, aqui... Gente, não pode, velho. Não pode. Se um venezuelano invade o Amapá e fala o petróleo aqui do Amapá agora é meu, o que o Brasil vai fazer? Vai mobilizar o exército, né? Vai pegar e vai pra cima e fala, não, você vai morrer se fizer isso. Por que então a gente deixa o DOCA falar, aqui no Complexo da Penha só vai prender quem eu deixar? Que isso, velho? Tem que mobilizar o exército, tem que eliminar o DOCA. Ele deixa de ser um cidadão de plenos direitos, ele deixa de ser um cidadão brasileiro. Esse cara é uma ameaça, quase que uma ameaça externa. Esse cara é um organismo invasor do teu país, cara. Ele é um vírus. Ele tem que ser eliminado. Né? Não existe outra forma de você combater isso. Né? Ele tem que ser ressocializado. Não, ele não vai ser ressocializado. Esse cara não tem mais conserto. E mesmo que ele tiver, ele não merece mais o conserto. Isso é outra coisa também. Que aí é mais do ponto de vista moral. Se eu entro na tua casa, estupro sua mulher, mato seu filho e te roubo, eu tenho que ter o direito de ser ressocializado? Acho que não, cara. Eu acho que não, cara. Mas pode ser, eu sou jovem, eu tenho 19 anos. Pode ser que eu com 40 anos, se eu for bem instruído, eu passe a ser um valor para a sociedade. Tá, você perdeu esse direito. Você perdeu esse direito. Mas eu cometi um erro, cara. Então... mas eu sou vítima do sistema, a sociedade falou comigo. Então a sociedade já falhou com você. Nós não vamos permitir que você continue falhando contra as pessoas. Então eu acho que existe até, do ponto de vista moral, uma questão a ser resolvida. Se você comete esse tipo de crime hediondo, eu acho que você perde o direito de ressocializar. Por exemplo, é que o Guilherme de Pádua morreu. Eu achava um absurdo, velho. O cara que planejou e executou friamente o assassinato de uma mulher.
ele ter o direito de gravar um vídeo pro YouTube. Então, pessoal, o que eu fiz foi muito errado, agora eu tô indo na igreja. Você não tem mais o direito de fazer isso, cara. Você tem o direito de morrer. É isso. Você tem o direito de trabalhar quase que de forma escrava para pagar a tua comida. Eu acho que é isso. Né? E existe uma outra questão também, que é o seguinte, que muito se discute. Quando você aumenta a pena, ou quando você enrijece pena, ou quando você pune, o caráter punitivo de uma política pública, ela também tem o intuito de aliviar a obrigação de fazer daquele que se sentiu lesado a partir de um crime. Então vamos lá. Vamos supor que você tem um filho. Aí eu vou lá e mato o teu filho e fico, tô livre, matei teu filho, seu otário, você se fodeu. Você, enquanto pai, você vai se sentir desonrado se você não fizer nada contra mim. Então, para que eu não permita o justiçamento, para que eu não permita que você, enquanto pai, tenha a vontade, o estímulo de me matar ou de fazer algo contra mim, eu, Estado, puno essa pessoa, porque eu alivio você disso. Puta, cara, ó, mataram teu filho, só que a sociedade fudeu tanto esse cara que você pode dormir tranquilo que você não tem nada pra fazer. Ele já se fudeu muito, beleza. O caráter punitivo de uma parada tem como intuito o alívio de quem foi vítima daquele crime. Também. Entendeu? Não é só ressocializar. Matei teu filho, agora como eu faço pra ser bom pra sociedade? O caralho, velho. É secundário, né? É secundário. Primeiro eu vou fuder você. Pra que a vítima do crime fale, meu, não valeu a pena, né? Você se fudeu, não preciso fazer mais, posso seguir minha vida aqui. Depois nós vamos pensar se você merece ter a chance de ser ressocializado. Entendeu? Tipo assim, quando prenderam Oruan porque ele impediu a prisão do Menor Pio. Aí saiu um vídeo do Menor Pio falando, pô, eu não cometo mais crime, tá ligado? Tô vivendo minha vida. Você não tem o direito de ver tua vida mais, cara. E tinha muitos defendendo ainda, não, que ele não é mais criminoso. É isso aí, cara. É uma galera, amigos. assim, nós chegamos num nível de alienação onde a realidade ela não se torna mais flagrante das evidências que você deve tomar pra viver. É como se eu deixasse o bagulho cair e falasse, não existe gravidade. Aí, cara, tá tudo caindo. Não existe. Você tá ultra alienado. Então, paremos com a alienação, cara. Paremos com a alienação. Uma coisa aqui também sobre esse tema, né, é que toda vez que você vai conversar sobre combate a crime organizado, isso é facilmente confundido com perseguição aos mais pobres. E eu entendo que isso é até ferramenta, sabe? É até um mecanismo de proteção mesmo, porque eu não sei até que ponto quem usa esse argumento, tipo assim, quem tá falando desse tipo de combate, de perseguição aí, na verdade é porque não querem ver o pobre vencer, né? Você já deve ter ouvido isso muitas vezes, né? E aí eu fico pensando, tem político e tem artista, tipo, do mainstream, defendendo essa narrativa. Sim. Sendo que, no final do dia, o que as pessoas estão fazendo, você falou aí da questão do território, né? Parece que se um político está defendendo isso, é um político que é do Estado brasileiro, que é sustentado pelo pagador de imposto brasileiro, que está sustentando os interesses dessa nação estrangeira de invadir, né? Sim. E eu penso, o que é nessa história? Inocência, do que a nossa sociedade ainda não conseguiu compreender o que é essa ameaça de fato e o que é mau-caratismo, populismo. Sim. Porque no final do dia o cara vai olhar e pensar assim, que político que vai querer parecer perseguidor de pobre quando essa é a maior massa votante do Brasil? Sim. Cara, vamos lá. É até uma questão estatística, pra você ver como a realidade às vezes ela tá na tua cara e a gente não vê. Vamos pegar aqui, o Brasil tem 200 milhões de pessoas. Eu chuto. É que, assim, o que é pobre? Você pode... Cara, assim, tem milhões de definições, as pessoas variam suas rendas, mas eu diria pra você que, com certeza, mais de 80% do Brasil é pobre. Mas vamos jogar no meio, que é pra, assim, vamos colocar que metade do país é rico. Vamos pôr que 100 milhões de brasileiros são pobres. É muito mais. Vamos pôr 100 milhões. Tem 100 milhões de brasileiros pobres. Quantos são membros do crime organizado? Não tem 1 milhão, não tem 1 milhão. Mas vamos supor que fosse 1 milhão. Não tem 1 milhão. Não tem 1 milhão de criminosos organizados no Brasil. Mas vamos supor que tenha 1 milhão. Periferia, acho que não dá nem 1%. Né? Hã? Que moradores periféricos, acho que é quase Não. É que eu digo assim, o criminoso organizado mesmo. O cara assim, eu faço parte da facção criminosa X. Eu tô exagerando muitos números. Vamos supor que no Brasil tenha 100 milhões de pobres, o que não tem muito mais. E vamos supor que tenham 1 milhão de criminosos organizados que não tem. Não tem. Eu tô cara, mudando os números absurdamente. Você tá falando que, então, você perseguir esse 1% é perseguir os outros 99%? Não, cara. Então, se eu exagerar muito, se fizer coisa assim, não é nem conta de padeiro, que é sem papel, é uma coisa assim, super exagerada. Vamos exagerar pra caralho. Não diminuir o número de pobres e aumentar o número de criminosos organizados. Não dá 1%. Então, estatisticamente não faz sentido.